Estão definidos datas e horários da terceira fase da Copa do Brasil Feminina de 2026 e nós vamos trazer para vocês. Também, Flamengo leva vantagem para o jogo de volta depois da vitória contra o São Paulo no Brasileiro Feminino Sub-20, jogo de ida da grande final. E começa também nesse próximo final de semana o Brasileiro Feminino Sub-17. Nós vamos trazer para vocês os grupos e os primeiros confrontos da primeira rodada. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do nosso futebol feminino, e o destaque é o nosso boletim informativo de toda segunda-feira para você ficar bem informado e atualizado de tudo que aconteceu e o que vai rolar durante a semana e o próximo final de semana no nosso futebol feminino brasileiro. Mas antes, vocês que já são inscritos, sabem que o nosso conteúdo será show de bola, por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, deixa seu like, compartilhe. E se não se inscreveu, peço que dê essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater nossa meta. Conto com vocês. Pois bem, galera, vamos começar a falar do Paulista Feminino Sub-15, que tivemos a primeira rodada no meio da semana passada. Olha só, Clube Vital 2, Flamengo 2, Audax 1, São Bento 2, Ferroviária 3, Centro Olímpico 0, Referência 1, Corinthians 3, SESI 1, Tio Rise Academy 0, Mirassol 1, Esfera 4, Santo André 8, Taubaté 1. São os jogos da primeira rodada. A segunda rodada vai acontecer agora nesse próximo final de semana, sábado, dia 30, às 10 horas, teremos Corinthians contra o Audax, o Flamengo recebendo Referência, o São Bento recebendo a Ferroviária, o Taubaté recebendo o Mirassol e o Esfera recebendo o São Paulo. Às 15 horas teremos aí o Trio Rise Academy recebendo o Santo André e às 16 horas o Centro Olímpico recebendo o Clube Vital. E também vamos ter nesse próximo final de semana a estreia do Brasileiro Feminino Sub-17, exatamente. Já começa aí o Brasileiro Feminino Sub-17 e nós vamos trazer para vocês todas as informações. Olha só, o grupo A temos Corinthians, Gazim Porto Velho, Misto da Paraíba e o DA de Alagoas. A rodada 1 está marcada para dia 30 às 16 horas, o Gazim recebe o Corinthians. E na dia 31, às 15 horas, o Misto da Paraíba recebe o DA de Alagoas. No grupo B que temos aí o Criciúma, Grêmio, Londrina e o Vasco da Gama. Dia 30, vamos ter aí o confronto de Londrina contra o Grêmio. E dia 31, às 15 horas, o Criciúma recebe o Vasco. No grupo C temos o Atlético Rio Negro, Internacional, Minas Brasílias e o Sociedade Esportiva Recreativa AJAP. Pois bem, no dia 30, o AJAP recebe o Internacional às 15 horas. E no dia 1º de junho, o Atlético Rio Negro recebe o Minas Brasília às 18 horas. No grupo D temos o Ação do Mato Grosso, São Paulo, São Raimundo e o Sport Recife. Pela rodada 1 vamos ter aí o São Raimundo recebendo o São Paulo no dia 30 lá em Manaus às 16 horas, enquanto que o Ação do Mato Grosso recebe o Sport Recife dia 31 às 16 horas. No grupo E temos aí o Adergues, o Avaí Kidman, olha o Avaí Kidman aí no Sub-17, hein? Ferroviária e Remo. A primeira rodada conta no dia 30 às 15 horas, o Adergues recebe a Ferroviária, enquanto que o Remo recebe o Avaí Kidman às 16 horas. No grupo F,
vamos ter aí o Centro Olímpico, Cruzeiro voltando aí no Sub-17, Santo André e o Vitória da Bahia. O primeiro jogo a primeira rodada está marcado para sábado às 16 horas. O Santo André recebe o Centro Olímpico e também no mesmo horário, 15 horas, o Vitória recebe o Cruzeiro. São os jogos da primeira rodada do Brasileiro Feminino Sub-17. E falando ainda, continuando no Sub-17, tivemos aí a quarta rodada do Paulista Feminino Sub-17. Olha só, Tio Rise Academy 1, Corinthians 4, Referência 0, Esfera 6, Centro Olímpico 0, Santo André 1, SESI 1, São Paulo 7, São José 0, Audax 3, Flamengo 0, Ferroviária 5. A rodada 5 está marcada para dia 6 de setembro, exatamente, gente, porque começa aí o Brasileiro. Agora só vamos ter a rodada do Paulista no dia 6 de setembro. Olha só, o Esfera recebe o Realidade Jovem, Ferroviária recebe o Tio Rise Academy às 15 horas, isso no domingo, dia 6. O Corinthians recebe o São José, o Audax recebe o Taubaté, Santo André recebe o SESI e às 4 horas da tarde, mais conhecido como 16 horas, o São Paulo recebe o Referência também no dia 6 de setembro de 2026, o Paulista Feminino Sub-17, que vai dar uma pausa aí para acontecer o Brasileiro Feminino. Pois bem, tivemos nesse final de semana aí o jogo de ida do Brasileiro Feminino Sub-20, a grande final. O São Paulo recebeu o Flamengo e perdeu por 1-0. Agora o jogo de volta está marcado para a próxima sexta-feira, dia 29. O jogo será às 21 horas lá no Luso Brasileiro. O Flamengo recebe o São Paulo, podendo empatar. O Flamengo podendo empatar, que já é campeão, 1-1, 0-0. O São Paulo tem que vencer com a diferença de 2 gols para ser campeão, ou 1-0 para levar para os pênaltis. Então, tá registrado aí para vocês a grande final do Brasileiro Feminino Sub-20, que acontece sexta-feira às 9 horas da noite. O Flamengo recebe o São Paulo, jogo de volta. Pois bem, gente, e saindo da base agora, vamos falar da A3, que já entrou na sua fase decisiva, as oitavas de finais. Nós já passamos para vocês aqui os jogos de ida das oitavas de finais do Brasileiro da A3. Agora vamos passar os jogos de volta que acontece aí nesse próximo final de semana. O resultado aí tá à sua esquerda do jogo de ida. Agora vamos passar aqui os jogos de volta que acontece dia 31 às 16 horas. O Penharol recebe o Pantanal. O Pantanal com vantagem aí no placar. Enquanto que também no dia 31 às 16 horas, o Planalto recebe o Rolim de Moura. Às 15 horas, o Realidade Jovem recebe o Criciúma. No sábado, dia 30, 15 horas, o Curitiba recebe o Real Reps. E também no sábado, no mesmo horário, o Tiradentes recebe o Sampaio Correia. Enquanto que às 16 horas, o Liga São João recebe a Portuguesa. Liga São João que estava invicta, agora tem que vencer para ir para as quartas de finais. Enquanto que no domingo, dia 31, às 15 horas, União do Rio Grande do Norte recebe o Prosperidade. E finalmente o Juventude recebe o R4 no sábado, também dia 30, às 15 horas. São jogos de volta das oitavas de final do Brasileiro A3 de 2026. Da 3 para 2, nós temos aí a 12ª rodada, finalizando nesse final de semana. Olha só, Rio Negro 1, Pérolas Negras também 1, Vasco 5, Doce Mel 0, Taubaté 0, Minas Brasília 0, Itacoatiara 1, Ceará 2, Instituto 3B 3, Vila Nova 0, Paysandu 2, UDA de Alagoas 1, Atlético Piauiense 3, Sport Recife 0, Ação do Mato Grosso 0, Itabirito de Minas 1. Olha só a classificação, os 8 primeiros. Em primeiro, o Vasco está com 31 pontos. Em segundo, Itabirito subindo nas tabelas com 28 pontos. Em terceiro, Atlético Piauiense com 27. Em quarto, Minas Brasília com 26. Em quinto, Ação do Mato Grosso com 17. Em sexto, Instituto 3B com 16.
Em sétimo, o Pérolas Negras com 15. Em oitavo, o Taubaté com 14, seguido aí pelo Sport Rio Negro também com 14 pontos. É a classificação da A2 até a 11ª rodada. A 12ª rodada que acontece agora nesse final de semana, olha só, Pérolas Negras recebe o Taquatiara, o Vila Nova recebe o Taubaté, o Ceará recebe o Vasco, o Itabirito recebe o Atlético Piauiense, e aí no domingo vamos ter aí Doce Mel da Bahia recebendo o Instituto 3B, o Minas Brasília recebendo o Rio Negro, e no dia 1º, às 15 horas, o DA de Alagoas recebe o Ação do Mato Grosso, e às 15 horas também o Sport Recife recebe o Paysandu, finalizando a 12ª rodada, que agora volta só depois da Copa do Mundo. Pois bem, meus amigos, e está definido as datas e horários dos jogos da Copa do Brasil de 2026. Nós já passamos os resultados da segunda fase, agora passamos também os confrontos, mas agora vamos passar os confrontos já com datas e horários para você marcar na tua agenda. Olha só, no dia 28, quinta-feira agora, às 4 horas, o Atlético Mineiro recebe o Vitória. No sábado, dia 30, 11 horas da manhã, o Palmeiras recebe o Corinthians. Esse jogo está marcado pro Allianz Parque, hein? Pois bem, no dia 27, quarta-feira, 15 horas, o Real Raps recebe o Curitiba. Também na quarta-feira, às 19 horas, o Fluminense recebe o Minas Brasília. E também na quarta-feira, só que às 19h30, o Planalto de Goiás recebe o Bahia. Pois bem, na quinta-feira, dia 28, 16 horas, o Atlético Piauiense recebe o Santos. Também, agora na quarta-feira, 19 horas, o Liga São João recebe o Flamengo. Quarta-feira também, 15h30, o Botafogo recebe o Juventude. Na quinta-feira, dia 28, 17 horas, Ferroviária recebe o DA de Alagoas. Também na quarta, dia 27, 20 horas, o Itabirito recebe o Sport Recife. Na quinta-feira, dia 28, 18h30, o Cruzeiro recebe o Doce Mel da Bahia. Pois bem, dia 27, quarta-feira, 16h30, o 3B recebe o Ação do Mato Grosso. Também na quarta-feira, 15 horas, o São José recebe o Red Bull Bragantino. Também na quinta-feira, 18 horas, o Vasco recebe o América Mineiro. Na quarta-feira, 18 horas, o Internacional recebe o Grêmio, clássico do Rio Grande do Sul. E finalizando, quinta-feira, às 15 horas, o Mauauense recebe o São Paulo, finalizando assim os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil de 2026. E nós vamos fazer um boletim informativo depois do encerramento dessa terceira fase para passar para vocês e atualizar vocês os resultados dos jogos. Beleza, gente? Pois bem, galera, vamos passar os jogos da 12ª rodada do Brasileirão Feminino, que ainda falta 2 jogos a acontecer. Daqui a pouco teremos aí São Paulo contra o Santos e mais tarde um pouco o Corinthians recebendo um misto. Mas já aconteceram aí na sexta-feira, Internacional 0, Flamengo 1. No sábado, Fluminense 3, Bahia também 3, Juventude 1, Grêmio 1, isso já no domingo. Também no domingo, Red Bull Bragantino 1, Palmeiras 2, Vitória da Bahia 2, Cruzeiro 2. Olha o Vitória aí, hein? Empatando com o Cruzeiro. Botafogo 0, América 3. Olha a galera de baixo aí reagindo, hein? Atlético Mineiro 2, Ferroviária 3. E logo mais, como já falei, teremos aí São Paulo e Santos e Corinthians e misto mais tarde. O último jogo da 12ª rodada, Corinthians recebe o misto às 21 horas. Pois bem, galera, terça-feira, 20 horas, temos aí a nossa live tradicional de terça-feira, onde a gente debate aí o Brasileirão Feminino e nós vamos debater aí essa 12ª rodada, que teve várias surpresas aí, hein? Pois bem, e aí nós vamos passar também os jogos da 13ª rodada, que agora só volta depois da Copa do Mundo, que acontece em junho. A gente volta agora no pós-jogo de São Paulo e Santos, que acontece logo daqui a pouco a gente tá de volta aí. Então vamos ficando por aqui, desejando a todos aí
uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.